faltando luz em nós lá fora. Porque Deus te chamou como luzeiro do mundo. Olha o que diz em João 1 João 1, capítulo 5. Diz que a luz resplandece nas trevas. Então, se o mundo jaz o maligno, mas ainda está cheio de trevas, é porque não é chegada a luz de Deus. E se eu e você somos luz do mundo, nós temos que brilhar lá fora. Olhe para o teu irmão e diga para ele assim: meu irmão. Olhe para ele, mas diga com convicção para ele, diga assim: meu irmão, não adianta você se esconder. Um profeta de Deus, pode deixar que eu falo. O profeta de Deus também se escondeu na caverna, porque achou que ele estava sozinho naquela terra, e já havia lutado muito pela palavra de Deus. Mas Deus vem e diz para ele assim: olha, tem 7.000 joelhos que ainda não se dobraram a Baal. E quando o exército de Deus, aqueles que ainda não se dobraram, se levantam e se unem numa mesma decisão de buscar a presença de Deus e levar o evangelho da salvação, não há povo que possa contra eles, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluias. Você tem que resplandecer a luz de Cristo. Você é um luzeiro de Deus. Provérbios 13:9 diz que a luz do justo brilhará intensamente, mas a lâmpada do perverso se apagará. Se a nossa luz ainda está fraca lá fora, é porque nós estamos errando o caminho, é porque nós ainda não estamos brilhando, nós não somos os luzeiros, porque eles têm que olhar para nós lá fora, queridos, e ver um referencial. O povo tem que olhar para o povo de Deus lá fora e ver que a luz de Deus resplande sobre a sua vida. João 8,12 diz que quem segue a Jesus terá a luz da vida. Alguns seguiram Cristo, outros se dispersaram. A palavra está dizendo que a luz de Deus estará em nós, quando, como pessoas justas, dignas, a luz de Deus resplandecer em nós, quando nós seguirmos a Cristo Jesus. Quando eu e você, queridos, a palavra de Deus diz que Jesus disse: toma a tua cruz e segue-me. Quantos estão seguindo Jesus? Talvez a gente pergunte para alguns, e talvez não saiba nem aonde Jesus está. Tem pessoas, sabe aquelas que vão por sinais? Sabe aquelas que buscam sinais? Não aquelas que os sinais correm atrás dela? Porque se os sinais correm atrás dela é porque ela crê, e se ela crê em Cristo, se crê em Cristo, ela anda com Deus, e se ela anda com Deus, ela é amigo de Deus. Os sinais o seguem, e ele não precisa ficar buscando sinais, porque Deus sempre está com ele. Aquele que busca os sinais de Deus, aquele que, mas está tendo milagre lá, mas Deus está lá, não, Deus está lá, é porque não sabe onde Deus está. Está todo dia tendo que buscar Deus em algum lugar, porque não sabe aonde Jesus, aonde Deus está. Os adoradores do Senhor são aqueles que não precisam esperar Deus, ou procurar por Deus, eles só estão esperando Deus o chamar. Samuel, Manuel, João, e aí ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele conhece a voz de Deus. Aqueles que não conhecem a voz de Deus são aqueles que se afastam do evangelho, da verdade de Deus. São aqueles que se afastam do evangelho da salvação. Paulo está dizendo para aquele povo: olha, não seja como esses outros, que são pervertidos e que são perdidos, porque eles não são dos nossos. Aquele que não faz parte de nós não volta, ele vai embora e nunca mais volta. O filho pródigo, ele volta para a casa do pai. Por mais que ele passe situações, por mais que ele tome decisões erradas,
pai só está olhando o caminho para ver se o filho aparece no horizonte para o perdoar. Deus, Ele faz isso conosco. Deus, Ele faz isso com aqueles que são dele. Mas aqueles que não são dessa geração pervertida e corrupta, que não são sinceros e que não são irrepreensíveis. Deus chama você para ser irrepreensível. Deus chama você para ser perfeito. Meu irmão, ser perfeito em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu e você temos que ser perfeitos em Cristo. Olha o que ele diz, nós temos que ser o quê? Para que vos torneis irrepreensíveis. Olha aí no versículo 15, se não é isso que está dizendo. Versículo 15. Primeiro ele fala para fazer tudo sem murmuração nem contenda. Eu nem vou entrar nisso aqui, porque se eu entrar nisso aqui nós vamos parar lá no Egito, nós vamos parar lá no deserto. E hoje Deus não quer falar de deserto, mas Deus quer falar dos filhos de Deus, que são cheios da luz de Jesus sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. As palmas louvem ao Senhor. As palmas é para Cristo, querido, é para o Senhor. Aleluias. Aqueles que se afastam do Evangelho não têm sobre a sua vida a fé salvadora. Aqueles que se afastam não acreditam no sacrifício de Cristo, não acreditam que Cristo morreu na cruz do Calvário. Se você conversar com certas pessoas, eles acham que a história que é contada dentro da palavra de Deus, muitas coisas são lendas. Mas para aqueles que acreditam na fé em Cristo Jesus, a palavra de Deus é palavra de vida eterna e de salvação. Aleluias. Olha só o que Deus fala sobre sermos luz. Então, em que condição vamos seguir a Cristo? Porque ele diz aqui, eu li aqui para você que João 8,12 diz, Deus diz que quem segue a Jesus terá a luz da vida. A luz da vida de Deus tem que estar sobre você. Nós só vamos resplandecer como luzeiros lá fora quando a luz da vida de Deus estiver sobre nós. E ele fala sobre seguir Jesus, e eu lembro, quando falam de seguir Jesus, eu lembro de um jovem que chega para Jesus e pergunta para ele o que ele precisaria para ser perfeito. O que eu preciso para conquistar o reino? O que eu preciso para ser perfeito? E Jesus fala algumas coisas para ele sobre as leis. Jesus diz sobre alguns princípios. Jesus fala dos princípios e da lei dele para aquele jovem. E aquele jovem diz, mas ele começou a ficar, acho que alegre. Ele começou, acho que, ficar feliz quando Jesus começou a dizer para ele, você não deve roubar, você deve honrar pai e mãe. Isso eu já faço. Você não deve matar, você não deve cobiçar, ele começou, acho que, se alegrar com aquilo que Jesus estava dizendo para ele, porque estava indo de encontro àquilo que ele acreditava, estava indo de encontro àquilo que ele já fazia, então estava de conformidade com aquilo que ele queria. Mas de repente Jesus, tá bom, então você faz tudo isso já? Então agora, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e segue-me. E esse jovem se entristeceu. A alegria começou a se tornar tristeza. Ele olha para Jesus, ele vira suas costas e ele vai embora. Porque aonde está o nosso coração, ou aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Olha só, o jovem rico não deixou suas riquezas para seguir o mestre, porque seu interesse maior era nas riquezas. Quantas vezes a luz de Deus não está em nós, porque nós não estamos seguindo Jesus, porque as coisas de nosso interesse não são exatamente aquelas que Deus está nos direcionando. Quando muitas vezes a luz que Deus está falando aqui, que tem que resplandecer sobre as nossas vidas, ela não está ainda em nós,
porque Deus está nos dando uma direção e não está bem de conformidade com aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós acreditamos, porque nós queremos fazer algo, aquele jovem queria fazer algo, e ele já cumpria algo, mas Deus queria muito mais. Deus não quer, querido, olhe para o teu irmão e diga assim para ele: Deus não quer. Todo mundo falou? Não, eu não ouvi. Diga para o teu irmão, Deus não quer 10% do teu coração, Deus quer 100% da tua vida. Deus quer você por completo. Deus não quer pela metade, Deus não quer uma parte, Deus não quer na segunda, não na terça. Tem pessoas que acham que Deus só quer ir no domingo. Eu só vou no culto de domingo. Não, eu só vou no culto na quinta. Deus não quer você pela metade, Deus quer você todos os dias, por completo. Ah, mas então eu tenho que estar todos os dias dentro da igreja. Não, mas você tem que cumprir em obediência a direção de Deus para a tua vida. Mas você tem que andar com Deus todos os dias dentro da sua casa. Paulo já dizia: olha, muito mais agora que não estou com vós, buscai a salvação com temor e tremor de Deus. Muito mais agora busque, porque aquele jovem não quis buscar. Então Deus fala: tome a tua cruz e segue-me. Onde está o nosso coração, está a nossa riqueza. Provérbios 11, 28 diz assim: que quem confia em suas riquezas, ele cairá. Vou repetir. Provérbios 11, 28 diz assim: que quem confia em suas riquezas, cairá. E isso me lembra uma passagem da palavra de Deus, que diz que havia um homem que mandou construir muitos silos para guardar alimentos, porque ele tinha produzido muito mais, ele tinha produzido em abundância, ele tinha tanto alimento que ele tinha produzido, que ele teve que construir mais depósitos para guardar aquele alimento. Aí a palavra de Deus diz que Deus fala assim: que tolo do homem que confia nas riquezas. E aí está em Provérbios. Deus hoje pedirá a tua alma, e o que você terá para dar para Ele? Os silos cheios de alimentos, o banco cheio de dinheiro, um carro novo na garagem. O que é que nós estamos oferecendo para Deus? O que é que nós estamos entregando para Deus? Aonde está o nosso coração, que tem se prendido tanto a certas coisas e não nos entregamos a Deus, como aquele jovem não se entregou? Ele estava se entregando às leis. Tem pessoas que hoje ainda se entregam aos princípios de Deus. Tem pessoas que ainda hoje andam com Deus como religiosos e entregam o seu dízimo, a sua primícia, as suas missões, as suas ofertas. Vem todo dia na casa do Senhor. Mas Deus estava pedindo muito mais para aquele homem. Deus estava pedindo aquilo que era de mais importante na vida dele. O que é na tua vida que é o mais importante? Que se você chegasse como aquele jovem hoje, dizendo: Senhor, eu preciso ter a luz de vida sobre mim. Deus, eu preciso ser esse luzeiro nesta terra, porque Senhor, a tua palavra diz que aonde a luz chega, as trevas não prevalecem. E eu quero ser a luz do mundo, porque eu quero chegar lá fora, Senhor, e as trevas não prevalecer. E aonde eu abrir a minha boca, a luz de vida, ela vai, Senhor, transformar este mundo. E as trevas, elas não vão prevalecer, porque tem que prevalecer a tua vontade. Senhor, o que é que eu preciso hoje, Senhor, fazer para ser esta pessoa? Tome o lugar daquele jovem rico e pergunte para Deus hoje: Senhor, o que é que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar, Senhor, para verdadeiramente receber aqui, o que Paulo falava para os filipenses, que a vossa salvação você tem que desenvolver, não com obras de homens, porque nós sabemos que Paulo já fala lá deixa eu ver aqui, Paulo fala em Romanos 4:2, que não é pelas obras. Paulo já sabia disso e não era isso que ele estava querendo dizer para os filipenses. Ele estava querendo dizer que eles tinham que continuar desenvolvendo a sua santidade, a sua